Ó, Bom não estou dia a enxergando ninguém, que só está todos. aparecendo minha imagem. Tem que só que mudar. Minha internet está horrível hoje. Daqui a pouco melhora. Bom dia a todos. No dia 12 de outubro, é o Dia da Criança, e hoje o tema escolhido foi a infância, né? A infância, que é uma das coisas que é comum a cada um de nós, né? Aos pobres, aos ricos, a todas as raças, a todos os crédulos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências com a infância. E, infelizmente, Cida não vai poder participar conosco, porque ela teve um compromisso no trabalho, mas ela pediu que eu lesse um texto. Então, foi ótimo, porque como eu estava procurando alguma coisa para ler, ela encaminhou. Então, perdão pela impossibilidade de estar mais próximo de vocês no dia de hoje. Salve a Ibejada, Eremi. As crianças são a força da vitalidade, da pureza e leveza que fortalece o nosso ser. Quando a luz se faz no ventre materno, vem carregada de esperança, amor, força e prosperidade. A essa luz chamamos de filho, e a partir dessa união, que se funde num único ser, trazemos ao mundo uma nova vida. Ao nascer, a criança precisa de atenção, carinho, amor e muitos ensinamentos para despertar no seu íntimo todas as marcas que trazem do plano espiritual para desenvolver sua missão na Terra. Para nós, candomblecistas, os ereis, divindade infantil, têm uma enorme força. Tem um importante papel de interlocutor, trazendo as mensagens dos orixás, e tem na sua pureza a competência de fazer a limpeza do ambiente e da nossa mente. Tenho particularmente um carinho, um amor, uma fé e uma enorme dedicação a esses seres que tenham sido encarnados ou sejam encantados, pela certeza das bênçãos recebidas através de sua intervenção. Ame as crianças, cuide de todas como se te pertencessem. Aposte no futuro de uma criança, oriente, apoie e acolha, para que possamos ajudá-los a ser grande em estatura diante dos homens e espiritualidade diante de Deus. Então, uma vibração forte para Cida, e agora eu gostaria de convidar a Josi. Olá, saudações de paz a todos. A canção de hoje, Infância, mostrando um pouco o conhecimento do Raja Yoga. A infância é o florescer da vida, o marco zero da jornada, é o despertar pro mundo à volta, o recomeço da estrada. Se aprende a caminhar apoiando, se aprende a falar partilhando, se aprende a viver convivendo. No mundo se aprende a ser sendo. Doce criança é como Deus nos vê, plena confiança no Pai e Mãe de luz, balançar nos braços de paz e experimentar amor em comunhão com o divino ser, com a luz suprema e o lar. A infância carrega a existência
legado dos antepassados, a marca do destino e os resquícios da vida, do colo que se inicia e finda. Infância é inocência, pureza plena da essência, ver todos os seres tais como são e seguir apenas uma direção. Doce criança é como Deus nos vê, plena confiança no Pai e Mãe de luz, balançar nos braços de paz e experimentar amor em comunhão com o divino ser, com a luz suprema e o lar. Muito lindo, Josi. Eu fiquei ouvindo pelo celular que eu caí aqui um pouquinho. Bom, agora eu gostaria de convidar Thaís para ela conversar um pouquinho. Quero muito saber o que a Thaís vai falar para a gente. Oi, gente, bom dia! Que legal estar aqui com vocês. Eu ontem fiquei pensando que falar sobre infância porque é um tema tão lindo, tão especial. E aí eu escolhi duas linhas para a gente conversar um pouquinho. Dois contextos. O primeiro, baseado no que tem lá em Provérbios 22:6, que diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Algumas versões trazem assim: no caminho que se deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. E eu acho incrível como os estudiosos, psicólogos, psicopedagogos trazem embasamentos científicos, né, reforçando esse conceito que está lá em Provérbios. Eles falam sobre a importância das fases do desenvolvimento infantil, o quanto que os primeiros anos de vida, principalmente até o 8º ano, o quanto que isso é crucial, né, para a construção de uma base para a formação adulta. E assim, essa base é capaz de favorecer o desenvolvimento dessas habilidades físicas, emocionais, cognitivas e sociais. Então, é um tempo precioso que nós não podemos perder. E com isso, tanto um versículo quanto a abordagem científica trazem a nossa responsabilidade na condução dessa fase da vida. E aí, quando a gente olha um pouquinho, né, para a nossa sociedade hoje, tão difícil, onde temos negligenciado tantos aspectos importantes, e infelizmente a infância também tem sido negligenciada, eu gostaria de trazer essa reflexão sobre a importância desse olhar. E o segundo aspecto, ele está lá baseado também na Bíblia, que tem uma passagem descrita tanto no livro de Marcos, de Lucas, de Mateus, quando Jesus disse assim: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, jamais entrará nele. Isso também é lindo e assim nos traz uma reflexão importante sobre o quanto devemos preservar essas características especiais da infância, não nos tornando adultos infantis, imaturos, irresponsáveis, porque muita gente tem conduzido assim, não essas características, né, mas aquelas características que com certeza contribuirão para o nosso relacionamento com Deus e para uma vida melhor. E aí eu queria citar algumas aqui, né, e vale a pena que a gente
reflita, tipo, quais são as características que eu tinha na infância e que ao longo do tempo eu deixei, né, isso se perder ao longo da minha história. E aí tem características como humildade, uma fé pura, um coração puro, a capacidade de estabelecer vínculos verdadeiros, sem julgamentos, sem preconceitos, criatividade, a gente vai sendo cortado, né? Polido ao longo do tempo, a facilidade de adaptação, de trazer significados, ser autêntico sem agredir. Hoje a gente é autêntico, mas a gente sai magoando todo mundo em nome da autenticidade. A criança sabe fazer isso de uma forma especial. Simplicidade, né? Eu lembro que eu passava horas do dia brincando de Ono 1, Ono 2, um elástico só, ou de ioiô, e hoje a gente tem que ter Netflix, iPhone 25, ou várias outras coisas importadas, importantes, caras, e que realmente fogem, né, do que é essencial. Uma outra coisa é a dependência, né? A consciência de ser dependente de alguém ou de algo, isso nos traz também nobreza de vida. E gratidão, contentamento por coisas simples. E eu acho que vocês podem pensar em um monte de coisas, mas essas foram as coisas que, quando eu penso em uma criança, eu gostaria de ter em mim, muito, e a gente tem que perseguir isso. Para finalizar, eu queria trazer uns trechos de uma música que eu acho linda e que sempre que eu escuto, eu lembro da infância, que é a música Aquarela. E aí eu tenho alguns trechinhos aqui, ela fala assim, ó, numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas, é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se eu faço chover? Com 2 riscos, tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cair num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, e nem tem hora para chegar. E sem pedir licença, ele muda a nossa vida. Depois convida a rir e a chorar. Nessa estrada, não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela, ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia descolorirá. Então, é fácil, pode ser descomplicado, pode ser simples, e quando parecer que acabou, a gente pode ressignificar de uma forma linda. E aí o meu desejo, né? Dia das Crianças chegando, feliz Dia das Crianças para nós, e que a gente consiga preservar essa linda aquarela na vida. É isso, gente. Oh, Thay, muito lindo, muito lindo. Padre Lázaro, que bom que o senhor está de volta. Vamos lá falar sobre as crianças. Tá mudo. Microfone. Minha internet está bastante complicada hoje, falhando. É por isso que a gente vai aproveitar. Então, a graça de Deus de poder estar aqui com vocês, de viver esse momento, de poder falar desta realidade tão importante para nós, que é falar da infância, que é falar de nós mesmos, né? Falar da nossa vida. Foi bom que você trouxe aí a questão dos IBs, né? dos hereis, das crianças para a matriz africana, e as crianças, a infância para nós, né? Segundo as tradições, que é uma palavra que vem do latim para dizer aquele que é não falante, né? Quer dizer, quase dizer infância, quer dizer, do fante, né? Do fante, para dizer aquele que fala, o infante, aquele que ainda não, na infância, aquele que ainda não consegue expressar todas as coisas, mas uma coisa nós percebemos, que toda criança consegue expressar muito bem sentimentos e chamar a nossa atenção para uma experiência mais profunda de sentimentos, e que nós todos precisamos estar atentos a isso. A palavra de Deus vai dizer com muita propriedade, quando os discípulos, as famílias vão levando as crianças para Jesus e os discípulos querem proibi-las, e ele diz: deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçam,
Em outro episódio, quando os discípulos estão discutindo sobre quem é o mais importante, quem é o maior no reino dos céus, Jesus toma uma criança, coloca no meio deles e diz justamente: quem não se fizer, né? Quem quiser ser o maior tem que se fazer como criança. Hoje nós começamos o dia muito especial de Santa Teresinha do Menino Jesus, que justamente logo ainda na sua segunda infância, ali com adolescente, já pediu a Deus a graça de entrar para o convento, né? Então, aos 15 anos entrou para o convento, dedicou toda a sua vida e é conhecida como a doutora da infância espiritual, aquela que ensinou com a sabedoria como a criança pode oferecer, né, todo o dom de sua vida para Deus. Então, Santa Teresinha marca isso de forma muito profunda. O catecismo da nossa igreja, quando fala das crianças, da infância, diz que é necessário tornar-se criança. Tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino, né? Para isso é preciso, então, fazer-se pequeno, né? É preciso nascer do alto, é preciso nascer de Deus, é preciso tornar-se filho de Deus, é preciso fazer-se aquele que, não como às vezes a gente pensa que a criança é porque ela não saiba, não, é porque a criança tem a pureza e a infância traz esse sinal da pureza, e é essa pureza que nós queremos pedir também para nós e falar com os nossos irmãos. Em Mateus 18, justamente ele diz isso: eu asseguro, quem não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, para dizer, o caminho para o reino de Deus é o caminho de ser uma criança, de oferecer-se inteiramente a Deus, de abraçar, né, a proposta de Deus em nossa vida, de entregar-se como uma criança que confia no seu pai, na sua mãe. Se os pais disserem, né, se lança daí de cima de uma altura enorme, ela vai se lançar, porque ela confia, porque ela espera. Então, nós também somos chamados a isso, a essa confiança profunda em Deus. Né? O provérbio diz: até a criança mostra o que é por suas ações, o seu procedimento revelará se ela é pura e se é justa. Né? Os Salmos diz: como um jovem pode ter vida pura, vivendo conforme a palavra de Deus. Isso é importante para nós. O filho sábio dá alegria a seu pai. É importante, né? Então, os textos bíblicos vão chamando a nossa atenção para dizer que a nossa vida precisa ser uma vida de pureza. E quando nós pensamos na infância, quando pensamos na criança, pensamos nessa pureza, nessa liberdade, nessa entrega, nessa confiança. E é justamente isso que a gente quer rezar hoje de modo especial, para que essa confiança, para que essa esperança nossa, para que esse nosso comprometimento de vida seja como uma criança que oferece o melhor de si. Nenhuma criança dá com egoísmo, né? com mesquinhez. A criança oferece o profundo de sua alma. Abraça, beija, se entrega, oferece-se com carinho, com disponibilidade. E requer cuidados também muito especiais. No mundo de violência, de maldade, precisamos cuidar das nossas crianças, valorizar o estatuto da criança e do adolescente, valorizar o cuidado com as famílias, o respeito. Então, eu quero desejar a cada um e a cada uma que está aqui conosco nesse culto que a gente tenha a coragem de se fazer criança, que a gente tenha a coragem de deixar a criança que está dentro de nós ela florescer sempre. Não vamos matar a criança que está dentro de nós, porque ela é fundamental, ela é importante, ela está na base da nossa existência. Se a gente mata a criança que está dentro de nós, a gente mata a si mesmo. Então, a gente não precisa se fazer o suicídio das nossas etapas de vida. Nós precisamos valorizar tudo aquilo que há em nós, e tudo isso tem um sentido importante. Sejamos homens e mulheres dedicados a nós mesmos, à nossa vida e aos outros, para valorizar tudo que há de bom dentro de cada um de nós, e que a graça de Deus repouse em cada um de nós, iluminando, renovando, fortalecendo.
Não deixe que a criança que está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, possa pular de alegria como os hereis que pulam de alegria, que saltam com carinho, possa viver com intensidade o valor de ser criança na graça de Deus. Como disse Jesus, deixai vir as minhas crianças, e quem se fizer criança entra no reino dos céus. Um grande abraço, muita luz, sejamos essa criança que deseja o reino de Deus. Muito lindo, padre, muito lindo. Nossas crianças ficaram felizes aqui agora, nossas crianças internas. Nanda, vamos lá. Nanda, nossa querida. Então, falar de criança, precisamos falar da criança mais importante. A criança mais importante é a nossa criança interior, também conhecida como inconsciente. Milton Erickson, da hipnose ericksoniana, deu o nome de criaturinha. Então, por alguma razão, nós nascemos e vivemos de uma forma inconsciente. Então, toda a nossa infância nós vivemos de uma forma inconsciente, pura, doce. E aí, quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que as nossas primeiras experiências do prazer, a forma com que o papai e a mamãe lidaram com isso, aí na vida adulta a gente começa a perceber que talvez poderia ter sido diferente, que talvez eu queria um pouco mais de colo. Então, dentro daquilo que é verdade no meu coração, o nosso relacionamento mais importante aqui na Terra é o relacionamento com a nossa criança. Quando a gente pode entender que a nossa infância foi como precisava ter sido para a nossa experiência. Ninguém aqui nasceu na barriga errada, ninguém nasceu na família errada. Então, no lugar que a gente nasce, o óvulo e o espermatozoide que se uniram para que eu pudesse ter essa forma humana, nos trouxe todas as crenças e todas as experiências que, através da vida adulta, eu vou poder olhar, perceber e entender o que foi que aconteceu. E aí nós temos umas caixinhas, né? E a nossa caixinha da criança, ela tá por aqui o tempo todo. Ah, o computador não tá dando, a internet tá falhando, a minha criança já faz uma birra aqui e já quer saber por que não tá legal e já dá vontade de chorar. E é natural, né? Nós temos a nossa criança viva em nós. Então, talvez esse lugar onde o nosso adulto olha para a nossa criança e a gente fica fazendo birra, seja algo que a gente precise olhar. Porque por alguma razão a força criadora nos coloca aqui na Terra inconscientes até os 14 anos e meio. Nós não sabemos por quê, mas por alguma razão é assim. E as áreas da nossa vida em que a gente não está no fluxo, se a gente não está no fluxo da vida profissional, se a gente não está no fluxo da vida amorosa, né? O dinheiro, a área da vida que a gente não está sentindo o fluxo, que estamos no contrafluxo, a gente ainda não pôde crescer. Porque quando a gente entende que na área da nossa vida onde a gente ainda se comporta como uma criança, nós ainda estamos cobrando de forma inconsciente os nossos pais, como se eles não tivessem nos dado o suficiente. Então, a gente só pode crescer, nutrir e ser adulto quando sabemos que os nossos pais, da forma que foram, nos deram o suficiente para que a gente pudesse ser como é. E aqui na Terra não sairemos sem viver tudo aquilo que julgamos nos pais. E quem julga é o nosso adulto, porque a nossa criança era pura, ela queria colo, ela queria brincar, ela queria se sentir importante. Então, dentro daquilo que é verdade, no meu pensamento, no meu coração, a criança, ela nunca deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. Então, quando nós abandonamos a nossa criança por amor aos nossos pais, por um amor infantil, temos dificuldade em crescer. Então, poder olhar para o que aconteceu e entender que em algum nível de consciência, no qual na forma humana nós não temos condições de entender, que nós nascemos nos pais certos e que independente do que tenha acontecido, nós sobrevivemos, nós estamos aqui. Então, nós temos como se fossem duas infâncias. Uma infância que é a infância idealizada, a infância que eu queria ter tido,
que o papai e a mamãe fizessem isto ou aquilo, que o casamento deles tivesse sido assim, que é a nossa infância idealizada. E aí nós temos uma infância real. E aí nós seguimos na vida adulta comparando aquilo que a gente não teve com aquilo que a gente teve. E por alguma razão a mente humana funciona assim, buscando a falta e não olhando para tudo aquilo que a gente teve. E se crescemos e hoje estamos aqui, adultos tentando adultecer, né? Porque a nossa criança está ali se mostrando para nós o tempo todo. Então, se estamos tentando adultecer, de alguma forma, recebemos o suficiente, tá bem? Então, que a gente possa olhar de uma forma mais consciente para a nossa experiência, sabendo que os nossos pais também são crianças, que também chegaram na Terra precisando ganhar um colo, precisando se sentir importante e que só puderam nos passar aquilo que tinham. Assim, a gente pode olhar para as crianças que estão aqui na Terra e deixar um legado, porque nós somos os antepassados das crianças que estão aqui. Então, se de alguma forma a gente pode começar a olhar para as nossas emoções, olhar para essa história da nossa espécie e deixar um legado diferente. No meu coração é a forma que a gente melhor pode cuidar das crianças que estão aqui. Um beijo no coração dessas crianças lindas e que a gente possa brincar numa sexta-feira à noite, jogar carta, ver um filme divertido, né? Divertir a nossa criança. Um beijo no coração de todos. Namastê. Que lindo, Nanda. Muito lindo. Rodolfo. Bom dia a todos. É legal, né? A gente perceber que a gente tem que sempre fortalecer e ser crianças no mundo de adultos, no mundo de desafios e também não forçar as crianças a serem adultos antes do tempo, né? Tudo no seu tempo, tudo tem o seu tempo bem determinado e bem harmônico. Para aqueles que acreditam na vida após a vida, eu não gosto de falar vida após a morte, porque só tem vida, é vida que segue. Então, a vida infinita, a vida após a vida, nas várias existências de uma vida só, eu sempre gosto de falar isso, né? As várias existências que temos, experiências aqui de desenvolvimento, e essas várias vidas são solidárias entre si. Então, olha só que a gente já foi ancestral da gente mesmo, em muitas situações a gente já foi várias vezes criança, porque nesse período é um período de aproveitamento da pureza e está com o seu HD espiritual bem ávido, aberto a novas formatações. Por isso que é sempre importante exercitar o lado criança, porque o lado criança é o lado aberto, sem muito julgamento, a sempre estar tentando aprender, a sempre a escutar o outro, sem muito preconceito ainda, né? Depois a gente vai pondo algumas capas para até ancorar na Terra realmente, que é a primeira infância aí, né? Até 7, 8 anos, a gente ainda está mais ligado ao plano espiritual. Por isso que a imaginação floresce, é na imaginação onde a gente tem maior liberdade, é na imaginação que a gente pode abrir um guarda-chuva sobre a chuva, andar de nave voadora, ir para os outros planetas, olhar, brincar com o céu e fazer aquarelas. Essa música que a Thaís falou é legal demais, porque é um exercício de imaginação. E na imaginação a gente pode tudo, e isso alivia as dores, alivia os desafios e os enfrentamentos que a gente tem quando a gente vai ancorando na Terra, a adolescência, e aí entrando na parte adulta para trabalhar as missões que a gente veio cumprir aqui. E é tão legal essa mensagem, porque depois a gente, nos extremos, quando vai envelhecendo, vai voltando a ser criança. Os extremos o idoso, em 5 anos, a gente vê o tanto que evolui rapidamente na queda e na fragilidade do corpo. E uma criança, em 5 anos, quando a gente não vê uma criança durante 5 anos, você vê o tanto que ela cresce rapidamente quando ela cresce. Tudo demais. Porque os extremos são a fase das vindas e despedidas e retornos. Despedidas e retornos são 2 pontos mais perto do plano espiritual, mais crianças. Eu interpreto essa
palavra de Jesus, como chega no reino quem tem semelhantes atitudes, comporta de maneira semelhante a uma criança, porque elas têm puro o coração. Quando a gente vai na África, outros dias eu estava pensando por que a gente às vezes tem tanta às vezes, saudade, né, de ir lá fazer os trabalhos de atendimento humanitário, e quando a gente pisa lá na África, anda lá naquelas aldeias, com crianças principalmente, é tão bom porque elas chegam e elas querem só um toque. Mas às vezes quando ela toca, pega na sua mãozinha assim, e só faz um carinho, abraça, a gente percebe que ali ela está tocando a nossa alma. Ainda está muito puro, é muito inocente esse toque. E quando toca, a gente parece que reverbera, entra numa força de alma para alma. É tão bom isso. Eu acho que essa troca é fundamental e faz a gente sempre estar observando os outros sem olhar de julgamento, olhando de alma para alma, sem as capinhas, né? Da cor da pele, da escolha religiosa, da posição social, da opção sexual, de onde você nasceu. Falar de alma para alma é o nosso grande desafio. Proteger as crianças é proteger a saúde emocional, mental, financeira, material e espiritual das sociedades futuras. E uma grande proteção para fazer essas crianças de hoje desabrocharem e exercerem o seu maior potencial é o que o padre Lázaro falou do Estatuto da Criança. A gente pegar ele para ler, ele é de uma beleza. Aliás, várias leis, né, no papel, no Brasil e outros locais, elas são de uma beleza, de uma proteção. Infelizmente, a gente não consegue colocar em prática o que está escrito. Mas é sempre bom ler, reforçar e treinar essa proteção que a gente tem que dar às nossas crianças. E aí um resumo, porque eu acho que é importante, eu peguei um resumo bem sucinto mesmo, ele é bem complexo e é bonito. E ele resume principalmente a defender a liberdade. Toda criança tem que ter liberdade, respeito e dignidade. Ela tem que ter liberdade para expressar, às vezes, o pensamento mais simples, puro, pueril dela. Vamos escutar um pouco mais nossas crianças. Porque ali é uma alma, para quem acredita nas várias existências, é tão bonito porque a criança ela vem uma capa de um corpo muito frágil. O filhote do mamífero Homo sapiens, do humano, ele é um dos mais frágeis de todos os outros da natureza, de todos os outros mamíferos. Por quê? Porque com o processo que a gente foi fazendo a ereção da espinha, né? A pelve feminina ela teve que se adaptar e foi mudando. Então, para nascer um filhote, ele teve que também diminuir um pouco a gestação. Então, a gente, entre aspas, todo mundo nasce um pouquinho prematuro. Por isso que é muito frágil o filhotinho humano. Você vê que se deixar ele não sabe ainda se adaptar a esse beleza. Ele, se não tiver todo o apoio logo ao nascer, diferente de outros mamíferos que vão se defendendo e vão aprendendo. Tem a sua fragilidade, mas o humano é muito mais frágil. E a gente vem nesse corpinho frágil e às vezes nasce e chora, tudo com uma sabedoria divina, para despertar o nosso olhar e falar, é importante, é muito frágil, tem que cuidar, senão vai sofrer. Olha, ele chora. Olha que coisa mais linda a criança. Não tem uma bebezinha, uma criancinha bonitinha, uma foto do filme que não desperta as melhores emoções e sentimentos do nosso espírito. Mesmo sabendo que ali pode ter um espírito com várias deficiências morais que vem para exercitar e aprender. Só que aí a gente passa como criança justamente para isso, porque todos temos momentos de bondade e de desvios, porque eu não costumo acreditar em maldade. Eu acredito que a maldade é só desviar do caminho do correto, da verdade, do caminho da vida em abundância. Então, a gente afastar do caminho, a gente caminha em ignorância, que é um caminho de desvio e de sofrimento de atos, vamos dizer assim, maléficos à evolução de todos. A criança tem direito ao convívio familiar e na comunidade. Fundamental essa conexão social. E aqui digo família, não só dos laços de sangue. Tentar proteger, tentar preservar e pôr a criança num ambiente de convívio familiar saudável. A criança tem que ser protegida desses trabalhos infantis, trabalho escravo, porque ou um trabalho desde o início, porque vai cortar etapas, cortar o tempo dela de entender e desenvolver o máximo da sua criatividade, o máximo da sua força cognitiva
porque aí, às vezes, no futuro, ela pode entregar muito mais à sociedade do que ela ter que trabalhar de maneira braçal, física, no início, quando ela ainda tem pouca energia. Ela tem direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Isso é fundamental para desenvolver todos os aspectos saudáveis, para ser um adulto saudável, equilibrado, harmônico e um adulto pacificador. Tem que ser protegido em caso de violência na casa, seja ela física ou psicológica. E essa proteção também vai reverberar em uma sociedade bem mais pacífica, tolerante uns com os defeitos do outro, em uma sociedade muito menos preconceituosa. Esse estatuto tem 31 anos, ele é de 13 de julho de 1990. A gente tem que sempre dar um olhar bem espiritual às leis que tentam proteger as nossas crianças e acima de tudo, tentar colocar em prática. Isso é fundamental. Encerro aqui com uma frase do Rubem Alves, sempre ele, né, um teólogo que tinha um coração, ele gostava de se relacionar emocionalmente, ele fala muito isso, né, com os seus pensamentos, com as suas palavras, com a sua criança, com a sua criatividade. E aí ele fala que as crianças, que são as crianças que muitas vezes, sem falar, nos ensinam as razões para viver. Muitas vezes, sem falar, só de atos nos ensinam várias razões para a gente viver, porque elas não têm saberes a transmitir naquele primeiro momento. No entanto, elas sabem o essencial da vida. Porque conhecimento é um conjunto de técnicas. Conhecer é estudar, teorizar sobre um fato, especializar numa área, se profissionalizar, conhecer como funcionam as coisas. Conhecer é saber o funcionamento das coisas. Sabedoria é conectar com a essência dessas coisas. É saber o porquê delas estarem naquele momento. Então, a essência das coisas é sempre fundamental para até fazer parte da consolidação do conhecimento das coisas. E muitas vezes a criança, no seu modo de agir, ela está perto da essência. Então, que a gente nunca se afaste, a gente nunca pode afastar da essência das pessoas, da essência das relações, da essência dos acontecimentos, da essência de todas as coisas belas e, às vezes, até as coisas não tão bonitas, um pouco destrutivas, que são criadas no nosso planeta, muitas vezes pelo desvio da nossa inteligência. Porque o homem cria várias coisas, mas tudo que ele cria, se ele cria para o bem, ele cria conectado com a essência divina, com Deus. Se ele cria algo que vai destruir, ele afastou um pouco da essência da vida e da essência de Deus. E aí a gente faz um recaminho para reconstruir, consertar desvios. A criança nos estimula a isso, e que a gente sempre estimula e trabalha a nossa criança ao longo da nossa existência, e conectado com as nossas missões. Porque Jesus, com 12 anos, quando foi para Jerusalém com seus pais, e uma caravana com vários amigos, foi a ser apresentado pela tradição judaica, aos 12 anos da sua maioria, né? Ele teve um erro de comunicação e a caravana estava indo voltando a pé e andando, de repente Maria sentiu falta, cadê meu filho? É aquela proteção materna. Vamos voltar, volta todo mundo correndo. Jesus está lá no templo, conversando com os sábios, os doutores. Acho que o Rodolfo caiu aqui no finalzinho. Daqui a pouco ele volta para terminar. Cris, vamos lá? Fazer uma mentalização para nossas crianças, recuperar essas crianças, né, dentro de nós. Bom dia, bom dia. Se eu cair, aí o Rodolfo volta e vamos trocando. Gente, que gostoso Ele voltou, estar aqui. ele O Rodolfo voltou. voltou. Vai lá, vai lá. Aí, voltei. Aí você exerceu o lado criança.
tudo é uma festa. Se ele ficar nervoso, a gente depende dos nossos aprendizados. Encerrando, Jesus, ele olha e fala, estou aqui conectando com a minha missão. No caminho de volta, Maria olhou e falou assim, Jesus, mas você ainda é criança, não deixa eu tão preocupada assim. Ele tranquilo, foi caminhando e falando assim, mas eu preciso estar sempre conectado onde eu sempre deveria estar, na casa do meu pai, para ensinar todos os povos, porque a minha família é uma família universal. E eles foram caminhando e Maria já bem caladinha, sentindo no coração que ela tinha um filho muito especial. Que a gente possa olhar nossos filhos também como seres muito especiais, que a gente possa projetar o melhor que a gente tem na nossa continuidade. Deus abençoe todas as criancinhas do mundo, que a gente possa ser criança mesmo, nos fins de semana, em todos os momentos. Muito obrigada, Cris. Ai, eu acho que agora ela caiu. Então, Camila, vamos colocar... Pronto, voltou. Nossa, hoje está uma caizona. Ai, ai. Vocês estão me ouvindo? Beleza. Fazer uma prática de mindfulness e loving kindness, tá? Prática de mindfulness. Se eu cair, Camila, por gentileza, só avisa as pessoas, tá bom? Para que abram os olhos e retornem. Mas vamos fazer essa prática, uma prática muito gostosa. Vou pedir para você colocar o seu corpo numa posição confortável, qualquer posição confortável para hoje. E se for leve para você, você pode fechar seus olhos, pode manter seus olhos abertos, como preferir. Vamos começar com o body scan, escaneando o nosso corpo, levando a nossa atenção, nossa consciência para o couro cabeludo, para a nossa testa. E com o olhar de uma criança, olhando tudo como se fosse a primeira vez. Sem julgamentos, sem falar, isso tá bom, tá ruim, tá certo, tá errado. Só levar a sua atenção para esses locais do corpo. Para os seus olhos, atrás da pálpebra, atrás das pálpebras, nariz, as bochechas, a boca, a língua dentro da boca, o sabor que está dentro da boca. Agora leva a sua atenção para o seu pescoço, para o ar passando pela garganta enquanto você respira. E tudo bem se a atenção dispersar, voar, você simplesmente, da forma mais gentil que puder, leve a sua atenção novamente para o seu corpo, agora o tórax. Braço direito. Dedão do braço direito. Dedão do braço esquerdo. Só levar sua atenção às percepções. Todo o braço esquerdo, desde lá do ombro, cotovelo. Agora abdômen, na sua barriga. Pelve. Onde você está sentado ou deitado. Suas pernas. Joelhos, pés. Experimente sentir só o dedinho do seu pé direito. Como uma criança, como uma brincadeira. Olha que interessante.
seu pé esquerdo. E traga a sua atenção para todo o contorno do seu corpo. A temperatura da sua pele. Os movimentos que o seu corpo faz, mesmo parado. E saiba que é natural a mente voar. Simplesmente escolha voltar. Escolha voltar para as sensações do seu corpo. Quer apareçam pensamentos, isso é agradável, isso não é agradável. Procure olhar com um olhar de curiosidade. Leve toda a sua atenção agora para uma região do seu corpo que esteja contraída ou dolorida. E procure olhar com um olhar de curiosidade. Olha que interessante. Perceba se você pode descrever mentalmente essa sensação. E agora, leve toda a sua atenção, toda a sua concentração para uma área do seu corpo que esteja totalmente relaxada. Quais sensações surgem agora? Experimente perceber como está o seu corpo quando você leva toda a sua atenção para essa área relaxada do seu corpo. Se surge alguma emoção, alguma sensação. Então você pode até observar, até experimentar, perceber que você pode escolher aonde levar o foco da sua atenção. E agora, gentilmente, respirando lenta e profundamente, a gente vai emanar para todos que estão aqui nesse grupo, para todas as pessoas que surgirem na sua mente, pessoas que você gosta, pessoas que você não gosta, pessoas neutras. Nós vamos emanar que você seja feliz mentalmente, que vocês sejam felizes do fundo do seu coração, que você seja feliz, que você seja saudável, que vocês sejam saudáveis, que vocês sejam saudáveis, que vocês possam viver em paz, que você possa viver em paz, que você possa viver em paz.
que você possa viver livre de sofrimento. Que vocês possam viver livres de sofrimento. Que todos os seres possam viver livres de sofrimento. Perceba como o seu corpo reage a essas afirmações. E traga agora na sua tela mental uma imagem de você criança. Você olhando nos olhinhos dessa criança, que é você, da forma como ela se apresentou agora. E olhando nos olhos dessa criança, perceba o que você sente, se é alegria, se é tristeza, se é calma. E perceba sem julgar, somente se permita perceber sem julgar. Então você pode agora mentalmente contar para essa criança todas as coisas maravilhosas que graças a ela, graças a tudo que ela viveu, você se tornou. Você pode contar sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre coisas legais que você fez. Mentalmente, contando para ela, com as suas palavras, do seu jeito. Experimente. Você pode agradecê-la mentalmente, você pode até mesmo abraçá-la. Então, essa criança vai ficando pequenininha, pequenininha, pequenininha e vai entrando no seu coração. Te convido agora a fazer umas respirações lentas e profundas, enquanto você se despede, integra a sua criança no seu coração, inspirando pelo nariz, soltando pelo nariz ou pela boca, como preferir. Voltando cada vez melhor, melhor e melhor. Exalando preocupações, angústias, coisas a serem feitas. Permitindo estar presente em você, no seu coração, na sua presença. Então, inspirando lento e profundamente. Quando for confortável, pode abrir seus olhos. Fazer todo e qualquer movimento que o seu corpo peça. Gostaria, por gentileza, que vocês colocassem no grupo como que foi, no chat, como que foi essa prática para vocês. E a reflexão que eu trago é que, né, conforme a Fer falou, essa questão do que foi vivido, né, na infância, e como isso muitas vezes pode reverberar, às vezes, em até ações, né? Então, às vezes, a gente pode perceber que existem alguns gatilhos, né? Que acontece uma situação e quando a gente viu, a gente está ali na reatividade, né? Então, às vezes, por questões que aconteceram no passado. E aí, essas práticas, né, de exercício mental, que tem a capacidade de transformar o nosso cérebro, né? Então, alguns artigos mostram que tem 8 regiões do nosso cérebro que podem se transformar com a prática de meditação.
e principalmente mindfulness, né, e meditação transcendental, que foram as mais estudadas. E o que a gente percebe? Que essas regiões do cérebro, elas nos proporcionam uma escolha. Essa escolha é um autocontrole. Então, acontece uma situação A na minha frente, né? E eu escolho como reagir a essa situação A. Acontece uma situação B, e eu escolho como reagir a essa situação B. Então, a gente passa a não agir pela reatividade, e sim pela escolha de ação, né? Então, para quem, né, desejar experimentar isso, é muito maravilhoso, né, essas escolhas. Eu percebo muito isso. Então, coisas que eu, às vezes, nossa, eu estava com raiva, nervosa, nem sabia por quê, né? Porque às vezes é um padrão que está ali. Eu falei, nossa, mas se eu posso escolher? Sim, a gente pode, e é um treino, né? E aí, para finalizar, né, lembrada de trazer essa leveza das crianças para a nossa vida, trazer alegria, trazer o não julgamento, né? Uma criança está ali brincando, não importa se é negra, se é branca, se tem alguma alteração no corpo. Né? O que se requer para a gente voltar a ter essa alegria de viver, de estar aqui no nosso dia a dia, né? Então, um exercício muito gostoso, vou deixar aí essa sugestão para quem desejar fazer, né? Quando você estiver assim acordando, ou mesmo agora, vamos fazer agora, todo mundo. Você pode ir rapidinho, você fecha os olhos e você só se pergunta a seguinte frase: o que pode deixar o meu dia mais feliz hoje? O que eu posso fazer para deixar o meu dia mais feliz hoje? E observe o que aparece. Pode abrir os olhos, o que aparecer. Então, muitas vezes eu faço exercício e aparece comer chocolate, ouvir uma música. Então, é isso que se requer. São coisas simples, né? As crianças trazem essa simplicidade. Tá bom, meus amores? Muito obrigada, gratidão por estar aqui, gratidão por me ouvirem. Muito obrigada, Cris. E agora a gente tem uma surpresa, a gente já está no finalzinho do tempo, mas a gente tem uma surpresa, que é uma paciente minha muito querida, Nancy, que gravou uma música para nós. E aí, Camila vai compartilhar conosco. Eu já para cada um de vocês, a Camila que tem sido tão maravilhosa, Samuel e a cada um de vocês, né, nossos palestrantes lindos e maravilhosos. Bom dia, doutora Clarissa e todos presentes. Para quem não me conhece, meu nome é Nancy Santiago. Eu sou cantora e compositora e também paciente de doutora Clarissa, que é uma honra muito grande tê-la como minha médica. E gostaria de aproveitar essa oportunidade para compartilhar com vocês uma música do meu novo projeto infantil, intitulado É Muito Bom Ser Criança, que foi gravado em pleno tratamento de quimioterapia e também em plena pandemia. E eu quero aproveitar e dizer para vocês que nessa fase difícil, eu fui imbuída de muita fé, de muita força, de muita oração, de muita perseverança, de muita coragem, de muita alegria também, né? Porque quando a gente se reporta a canções infantis, isso traz uma alegria muito grande para a nossa alma, né? A música em si, de uma moda geral, nos traz sempre muita alegria. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma canção desse projeto e dizer para vocês que eu também gravei 10 canções gospel nesse período também, graças a Deus deu tudo certo. E aproveitar para dizer que é muito bom ser criança alegra o nosso coração, criança colore a nossa vida. E eu creio, todos nós sabemos que cada um de nós temos uma criança dentro de nós, porque nós já trazemos isso desde a nossa infância, desde o nosso nascer, né? Então, eu gostaria que vocês se reportassem a essa criança que está dentro de você, a ouvir essa canção, que é tudo de bom, que é muito bom, que é muito feliz, que é muita alegria, que expressa tudo de bom. E tudo isso eu quero partilhar com vocês, tá? E meu agradecimento a todos, minha gratidão e um beijo no coração. Espero que vocês gostem e também possam aproveitar, né, dessa canção.
criança e nasci. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e nasci para alegrar o seu coração. É muito bom ser criança. Criança alegra o meu coração. É muito bom ser criança. Criança expressa amor e emoção. No mundo em que tem criança, tudo fica mais colorido. No mundo em que tem criança, tudo fica mais divertido. Criança expressa felicidade, reparte esperança, espalha alegria e amor. Anima meu ser, meu sorriso, és um tesouro. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e nasci para alegrar o seu coração. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e nasci para alegrar o seu coração. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e nasci para alegrar o seu coração. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e nasci. Eu sou criança e